muito obrigado mais uma vez. Não sei se vocês estão me ouvindo, parece que deu uma travada aqui. Alô? Tá ouvindo? A imagem tá boa? Ótimo. Obrigado, Sérgio, mais uma vez aí. Obrigado pelo convite. Obrigado ao meu amigo, meu parceiro Hermes Simões por essa palestra texano. Nós tivemos juntos em várias jornadas. O Hermes, quando era da Xerox, eu fui um dos incentivadores para que ele largasse o mundo de empregado, para ele apostar no talento dele. E eu tive o prazer com a minha empresa, quando eu saí do mundo executivo, de contratá-lo. E por onde o Hermes passou, dos meus clientes internacionais, nacionais, o Hermes sempre encantou. E eu sou um fã dele, um incentivador do trabalho dele, que é maravilhoso, um cara que sempre teve um lado espiritualizado muito forte e que é fundamental nesse conceito que a gente está falando aqui de soft skills. Então, ele é um irmão. Quando eu escrevi meu primeiro livro, Nem 8 Nem 80, onde ele tem 3 personagens, o Jô, o Zé e o José, nós montamos uma peça lestra e fomos apresentar no Teatro da Bradesco, a convite da Bradesco Seguradora. Eu fiz o papel do José e meu amigo Hermes Simões teve o papel brilhante. Você fez o Zé, não foi, o Hermes? O Zé, que era um cara, nesse perfil do Nem 8 Nem 80, o Zé é um cara, deixa a vida me levar. É aquele cara que se julgava um cara preguiçoso, de bem com a vida, onde o escritório dele era a praia. E do outro extremo, no 80, tinha o Jô, um workaholic, que o Valquírio Carvalho teve o prazer, né? A gente teve o prazer de compartilhar com o Valquírio. E foi sensacional, porque a gente mostrava, nesse livro, eu mostro os extremos dos comportamentos, e muito, como todo livro tem um quê de autobiográfico, né? Foi um pouco da minha jornada, da minha história de vida, onde eu já me senti muito Zé, já fui muito Jô, e há mais de 20 anos eu procuro ser cada vez mais José. Porque, na realidade, a sabedoria está no caminho do meio, né? Está no equilíbrio entre você gostar de trabalhar, mas também você gostar de curtir a vida, de estar 100% presente na sua vida nesse momento. Quando você está no seu papel de pai, como eu sou, pai de 3 filhas maravilhosas, a Luciana, a Luana e a Luísa, obviamente todas 3 com Lu, né? Porque a minha esposa disse que se ela tivesse um filho homem, eu jamais poria Luciano, porque meu pai era Luciano, chega de Luciano. Então eu fiz um trato. Se nascesse menina, eu escolheria. Se nascesse menino, ela escolheria. Então eu escolhi os 3 filhos, Luciana, Luana e Luísa, né? Uma maravilha, cercadas das minhas luzes, né? Que são luz da minha vida. Então, quando eu estou no meu papel de pai, eu procuro estar 100% presente, ouvindo. E agora, como a gente diz, a palavra não é mais ouvir, né? Porque o ouvido está aqui para ouvir todos os sons, mas na realidade escutar. E escutar de forma ativa, como a professora Cristina falou, como o professor Hermes falou. Cristina, primeiramente, queria pedir perdão porque eu esqueci de fazer um comentário aqui. Adorei a sua abordagem, o seu conteúdo técnico, muito bem colocado. Parabéns pelo que você trouxe para compartilhar conosco o seu conhecimento, a sua experiência e a sua bagagem profissional, além da bagagem como mulher e como pessoa. Muito obrigado, Cris. Então, a gente tem que estar atento a essa soft skills importante da escuta ativa, né? Onde para fazer a escuta ativa, eu preciso estar 100% presente. Quando eu estou no meu papel de professor, eu estou 100% presente. E tenho aqui o orgulho de dizer que eu sou professor convidado do LATEC, que tem formado várias turmas maravilhosas nesse curso de desenvolvimento profissional, agora o DGA, a gente tem o DGA de pessoas, de saúde, sábado agora eu dei aula de 8 às 5,
para a turma de saúde, de eficiência energética. São cursos maravilhosos que eu ajudei a desenvolver junto com o professor Oswaldo Keller lá atrás, né? Um grande beijo, Oswaldo. Obrigado aí pela oportunidade, porque se eu estou aqui é porque o professor Oswaldo enxergou em mim a possibilidade de ser professor e há 18, 19 anos eu tenho contribuído desde que eu fiz o mestrado junto do LATEC. E estou até hoje contribuindo, colaborando, compartilhando conhecimento, porque eu tenho pessoas como o Sérgio França que acreditam no meu trabalho. Professor, muito obrigado por estar sempre apostando, incentivando a sua equipe de docente. Você é uma pessoa muito empática, tem essa competência, né, essa soft skill muito desenvolvida. E como o professor Hermes colocou, eu estou aqui há 18 ou 19 anos, não só pelas minhas hard skills, né, mas fundamentalmente pelas minhas soft skills, pela minha habilidade de entender a questão do aluno, de ser flexível, de ter adaptabilidade, de entender que esse mundo, como o Hermes colocou, o Heráclito coloca, né, a gente não entra no mesmo rio duas vezes. Nós seremos pessoas diferentes na próxima vez que a gente se banhar naquele rio, e aquela água que passou já se foi, é uma nova água. Então, a gente está aqui para falar dessas coisas e que, fundamentalmente, quando a gente fala de soft skills, eu estou com uma série agora no meu canal, Luciano Pacheco 2020, que foi uma epifania, né? uma doideira que deu na minha cabeça depois de tantos anos. Para quem não me conhece, eu sou engenheiro civil, especializado em cálculo estrutural, e eu fiquei fera trabalhando com cálculo estrutural com o Ivon Correia Filho. Ivon, falecido Ivon, meu professor, me ensinou muito, foi meu mentor nessa área. Então, eu comecei a fazer desenvolvimento de laje cogumelo, bloco de coroamento para estacas, e a tecnologia precisava vir, e aí eu era bom de programação na minha Texas Instruments, e aí a empresa comprou um HP 85A, um computador que tinha uma impressora térmica, e ninguém sabia mexer. E eu passei a madrugada olhando para aquele computador, peguei um manual, naquela época não tinha internet, comecei a estudar, dormi no escritório. Quando o Ivon chegou, eu estava dormindo, debruçado em frente ao computador, e ele perguntou, ele sempre era o primeiro a chegar na empresa, ele perguntou: o que você está fazendo aí, garoto? Eu falei: não, eu não cheguei, não, eu fiquei. É porque eu fiquei estudando isso. Mas você sabe isso? Aí eu mostrei alguns programinhas da minha calculadora que a gente gravava numa fita magnética que entrava no meio da Texas Instruments. E eu mostrei alguns programinhas meus, e ali ele abriu mão da vaga dele, só tinham 2 vagas no curso de formação para mexer com aquele computador. Fui eu e a Fátima, a sócia dele. E ali eu desenvolvi programas de laje cogumelo, de bloco de coroamento, onde eu fazia as plantas saírem todas impressas, de ferragens, todas elas impressas naquela impressora. E dali nasceu um mundo para mim. Fala, Sérgio. Não, claro. Tá. A minha imagem está aparecendo ou não? E nem a minha tela. Não, mas está com a minha imagem? Não, mas olha só, está com a minha imagem ou está com a imagem do... Está com a minha imagem? Tá, então como é que eu faço? Peraí, parei o compartilhamento. Minha imagem tá inteira? Então tá bom. Depois, mas tô eu sozinho. Legal. Depois eu boto a tela. Depois eu encaixo uns slides aí para a gente poder estruturar. Estou contando uma história para que as pessoas entendam como é que essas coisas evoluem, né? Onde as hard skills entram e quando as soft skills se encaixam, né?
Então você vê ali a iniciativa, uma soft skills importantíssima, a iniciativa, a proatividade, né? Eu buscando essa oportunidade, eu aprendi, me desenvolvi e logo depois fui convidado para sair da área de engenharia para ir para a área de TI. E aí eu virei estagiário de análise de sistemas, depois virei programador, depois virei analista de sistemas. E aí resolvi, já que eu estou nessa área e só tinha gênio, eu era o burrinho, né? Porque aquela empresa, ela contratava as pessoas com base na hard skills. Ela contratava a pessoa sabendo de onde ela veio. Então a gente só tinha lá pessoas do IME ou do ITA. E todos nós passamos por testes de QI. As pessoas talvez hoje, os mais jovens, não sabem nem o que é isso. Mas o coeficiente de inteligência. E eu passei naquele teste do QI assim, olha, medianinho. Então eu era o mais burrinho de todos aqueles brilhantes profissionais e técnicos de uma empresa que chamava-se LZ, onde era a empresa referência de software house, de produção de software para a IBM Brasil. Ganhamos vários prêmios. Agora, eu, com pouco tempo de empresa, 5 anos de empresa, claro que eu fui buscar hard skills, fui estudar na PUC, fiz análise de sistemas na PUC, me formei, e aí virei programador, analista, gerente de desenvolvimento de sistemas e cheguei à posição de diretor substituto. Entre todos os técnicos que estavam lá, todos com QI mais alto do que o meu, mas talvez com QE, do coeficiente emocional que o Goleman chamava na década de 80, 90, talvez com um coeficiente emocional mais alto do que os outros, e quem cresceu na empresa, quem chegou na posição de gestor fui eu, e não as pessoas que tinham os QIs mais altos do que o meu. Então, essa é uma história de vida muito interessante para mostrar como a hard skills ela é importante, ela é fundamental, a gente não pode abrir mão. O aluno, ele vai sair daí, o aluno da UF, o engenheiro que está se formando, que está assistindo na Semana da Engenharia, é fundamental você ter a marca UF no seu diploma, abre portas. Você ter o seu CR alto, isso é uma hard skills, tudo tangível, todo mundo percebendo o quanto isso é importante. Se você fez um estágio numa empresa multinacional bacana, que te empresta um sobrenome, é uma hard skill importante. Se você foi para o exterior e fez um intercâmbio maravilhoso e voltou de lá com fluent English, show de bola, tudo isso são hard skills. Isso vai ser provavelmente a porta de entrada para uma grande empresa, para você iniciar seu trabalho. Mas escute o que a professora Maria Cristina, o Hermes e o professor Sérgio colocaram. O crescimento profissional, a sustentação, né? E aqui a gente colocou, a professora Maria Cristina colocou, da importância da empresa de atrair e manter talentos. Eu sou professor de marketing aqui dos cursos do LaTeX há muito tempo e eu gosto da definição do Theodore Levitt que diz: marketing é atrair e manter clientes. E quando eu falo de clientes internos, eu estou falando de marketing interno. Então, uma empresa que sabe fazer marketing interno, ela olha para o seu colaborador, para o seu prospect, para o seu possível funcionário, possível colaborador, desta forma. E aí, cada vez mais, as empresas estão ficando atentas, porque, como vocês colocaram, a ausência das soft skills é que fazem o seu desligamento. Então você contrata pelas hard skills e demite pela ausência das soft skills. É isso que tem acontecido no mercado. Eu trabalhei durante 4 anos desenvolvendo um projeto maravilhoso numa startup de TI que foi vendida por milhões e lá só tinham gênios também. Lá o negócio era desenvolvimento de robô, inteligência artificial, robótica e a área contratante. E aí vem um dilema, Cristina. Aí vem um dilema que acontece no mercado há muito tempo. A área contratante, ela quer hard skills. O RH, ela vem defendendo a importância de atentar para soft skills. Quando chega na hora da decisão, o que acontece? Normalmente a área contratante vence
e ela banca a contratação do cara que tem o currículo, que tem o background, que tem aquela história tangível para contar. Mas eu vivenciei fazendo esse projeto de mentoria desde o CEO da companhia para todos os gestores, depois a gente chegou ao nível de supervisão e líder técnico, a gente viu perfeitamente os problemas que essas pessoas causavam nos times, criando um ambiente péssimo de trabalho, onde justamente o principal motivo de saída de um funcionário, de um colaborador, de um bom profissional, de um talento da empresa, é a falta de um bom ambiente de trabalho. Esse é o principal motivo. As pessoas trocam de empresa, trocam de oportunidade de trabalho, na maioria das vezes não é para ganhar mais dinheiro, mas sim para ter um ambiente melhor de trabalho, para ter condições de trabalhar de forma colaborativa, que é outra soft skill fundamental que a gente tem falado bastante aqui. Então, essa história, aí você vai, eu fui para TI, comecei de novo a buscar novas hard skills, até que eu decidi fazer MBA na Copiad, fui fazer MBA de marketing, virei executivo, diretor de grandes empresas, tive 900 colaboradores sob minha responsabilidade, fui presidente de empresa, e aí quando eu cheguei nessa posição, eu privilegiei que a gente fizesse na porta de entrada, efetivamente, a busca do que eu usava na prática, como diz o Hermes, pratique na família, porque aqui em casa eu tenho 3 filhas e tenho 3 genros maravilhosos, e eu dizia o seguinte: minha filha, ele ainda não é formado, mas ele tem boa atitude, ele tem bons valores, então investe nesse rapaz. E hoje eu tenho um testemunho do Rafael, esposo da minha filha mais velha, que é engenheiro, fez curso com a gente aí no LaTeX, hoje está comandando uma operação de uma empresa holandesa, cresceu muito na carreira, se tornou um belo engenheiro, fez especialização aí na UF e é um excelente pai das minhas 2 netas, a Alicinha, minha princesa, que sempre que me ouve nos vídeos do canal, ela para tudo para falar vovô, vovô, vovô. Então, contrate atitudes e desenvolva habilidades e conhecimentos foi a minha frase desde 30 anos atrás, quando eu era gestor de empresas. Então, hoje, como disse o Hermes, o chá virou char, né? Porque conhecimento, habilidades e atitudes colocaram resultado. E aí a gente modifica, porque é assim mesmo, a gente precisa vender livro, então a gente vai criando modismos, então é hard skills, soft skills, mas o que importa nessa história toda é que a gente precisa, e esse é o tema do nosso papo aqui, e aí eu vou fazer uma pergunta para o meu amigo Sérgio França. Quantos minutos eu tenho? Porque eu vou começar a compartilhar o slide agora. Tá bom, ótimo. Então eu vou... Maravilha. Então eu... Tá. Show de bola. Então vamos ver se vocês vão conseguir enxergar essa janela aí. Conseguiram? Estão me ouvindo? Sérgio? Tá. Para mim, não está no modo apresentação. Para mim está aparecendo como modo apresentação. Então, fala. Pode? Então tá bom. Então, eu dei um nome bem particular para esses 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos que a gente está falando aqui, que é o tema da nova série do meu canal Luciano Pacheco 2020, que é um canal de autoconhecimento. E esse é o tema da soft skills que eu escolhi para a gente falar aqui. Então, quando a gente fala de que o papel das hard skills, tudo isso que eu falei, o seu CREA, o diploma, o CR, o intercâmbio, maravilha. O papel das soft skills é aquele papel que a gente já falou, é onde você pode entrar de forma mais segura, às vezes até num critério de desempate, numa dinâmica, numa empresa que esteja antenada para essas habilidades
comportamentais, né? E que vai te garantir reais chances de crescimento profissional, porque a soft skill vai te ajudar a reter. Agora, as soft skills, ela está diretamente relacionada ao que eu chamo de crescimento pessoal e profissional. Porque na minha metodologia, que está no meu livro Auto Coaching, Seja Dono do Seu Destino, ela coloca em cima baseada de um tripé. E esse tripé é muito importante. É eu comigo mesmo, eu com os outros e eu e o meu trabalho. Então a gente precisa ter esse equilíbrio. Aí eu trouxe um estudo de casos que foi publicado na Michigan News, bem interessante, que esse estudo de caso, professor Sérgio França, ele foi desenvolvido por eu não sei falar o nome desse indiano, mas eu acho que é de Jivaru. E tem dois coautores, uma estudante de Harvard e a outra da Boston College, que eles concluíram, eles fizeram essa experiência dentro de todo o rigor científico, e eles escolheram pessoas de controle, outras que participaram efetivamente da experiência de desenvolvimento de soft skills, e chegaram à conclusão de que quem sofreu essa transformação, esse trabalho de desenvolvimento de soft skills, e nesse grupo especificamente, eles desenvolveram o controle sobre as suas emoções, que é o tema que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é o autocontrole, que é o pensamento criativo, que é a colaboração, que é o trabalho colaborativo, que é a comunicação eficiente, que é a atenção para ouvir, aquela coisa da escuta ativa. É a gestão do tempo que o professor Hermes colocou, que as pessoas dizem que não tem tempo, mas estão gastando 3, 4 horas em redes sociais, então tempo não falta. A questão fundamental para que você seja uma pessoa que vai crescer dentro da empresa, que é a questão da atitude mental positiva, você saber encarar o problema, a questão, o issue, como uma coisa desafiadora que vai fazer você desenvolver uma solução que vai melhorar o resultado da sua empresa ou o ambiente corporativo. A questão da multitasking, que é outra coisa que hoje a gente está... a vida de home office potencializou muito a questão do multitasking. A minha filha, que é gerente da Viva, Luciana, a Luana, que é gerente lá da Ipiranga, a Luísa, que está na empresa de investimento lá no BTG, elas estão fazendo 10 milhões de coisas ao mesmo tempo. A minha filha é com uma bebê de 1 ano, então tem que ser multitask, tem que ser gerente, tem que estar comandando a inauguração de loja lá em Minas Gerais e ao mesmo tempo ela tem que estar ali no papel de mãe. Então são essas soft skills, esse grupo de soft skills que foram desenvolvidos nesse case. E o resultado, o Return on Investment, ou o ROI, ou o retorno sobre o que foi investido, neste caso, ultrapassou os 500%. Então, vale a pena as empresas investirem no soft skills. Mas o meu tema central desse nosso bate-papo aqui é qual é a mãe de todas as soft skills. E aí eu vou dizer para vocês sem nenhum medo de errar. É o autoconhecimento. E aí eu trouxe uma poesia que eu acho maravilhoso, Braulio Mourão da Silva, que tem sempre ido lá no programa Encontros da Fátima Bernardes. E o trecho da poesia é bonito é ser de verdade. E no trecho da poesia que eu vou ler para vocês diz assim: não deixe sua visão encoberta por um pano. Quem repara só por fora vive a vida num engano. Porque o melhor do osso, eu garanto, é o tutano. Para se conhecer um livro, é preciso abrir e ler. Escutar o que ele diz, abrir os olhos para ver, que olhando só a capa, ninguém consegue entender. O que é belo por fora, por dentro, pode não ter valor. Já vi bonito odiando e feio espalhando amor. Já vi passarinho preso, cantando e sentindo dor. O autoconhecimento é a grande mãe de todas as soft skills. É através do autoconhecimento que a gente consegue perceber efetivamente quais são os nossos gatilhos emocionais. É através do autoconhecimento que a gente pode perceber o quanto a gente está sendo ou não está sendo humilde.
É através dessa soft skill poderosa, mãe de todas as outras, na minha visão, é de que a gente consegue perceber que a gente precisa praticar a escutativa. É através dessas soft skills que a gente consegue efetivamente inventariar e saber quais são os nossos valores de verdade, simplificando aquilo que a gente realmente dá importância no dia a dia. É isso que importa. Quanto a gente parou para pensar dos reais valores que nós temos, porque muitos dos valores que nós temos, nós herdamos de nossos pais e nem paramos para questionar. Muitos dos valores que nós temos, nós herdamos da escola que nos ajudou a formar. Muitos dos valores que nós temos na fase adulta foram absorvidos dos nossos líderes, que nem sempre deixaram uma marca positiva nas pessoas que foram lideradas por ele. Eu tenho a gratidão, eu agradeço sempre aos líderes que deixaram marcas positivas em mim, como, por exemplo, Miguel Sauan, que foi ele que despertou em mim, na LZ, o Miguel Sauan que me despertou essas soft skills de ter empatia, de entender o próximo. Eu era muito duro, eu era muito rígido com a minha equipe de desenvolvedores. Eu cobrava demais o desenvolvimento técnico e ele me ensinou de que eu deveria entender que cada um de nós tem um conjunto de inteligências diferentes, que tem competências diferentes, que cada um, numa equipe heterogênea, onde a heterogeneidade reina, existe a possibilidade da gente ter uma simbiose, da gente ter um resultado que é maior do que simplesmente a soma das partes. Saber lidar com as diferenças, ter flexibilidade e esse desenvolvimento dessa empatia, tudo isso faz com que a gente desenvolva as nossas competências sociais. E com atitude mental positiva, respeitando as diferenças de credo, diferenças de opções sexuais, diferenças de raça, as diferenças de inteligências, as diferenças das competências, a gente vai fazer com que esse time chegue muito longe. Porque eu posso ser um verdadeiro desastre, uma catástrofe na minha inteligência musical. Eu canto em algumas palestras, mas eu preciso da letra para cantar o amor para recomeçar, onde eu digo que o dinheiro não é dono de mim. Mas eu esqueço a letra todas as vezes. E eu preciso da cola, como o Zeca Pagodinho esquece das letras de sucessos dele, interpretando nos programas por onde ele passa. A minha inteligência musical é um fracasso. A minha inteligência lógica matemática sempre foi muito boa. Eu sempre tive um bom raciocínio lógico, eu sempre tive uma boa capacidade de inteligência linguística, interpessoal, mas eu estou trabalhando ferrenhamente para desenvolver a minha inteligência intrapessoal. Então, cada um de nós tem esse conjunto de coisas que a gente não consegue entender, mas porque somos diferentes, porque dominamos o mundo de forma diferente, porque percebemos esse mundo de forma diferente. E como eu coloco no meu livro Auto Coaching, Seja Dono do Seu Destino, o primeiro capítulo dele é Tudo Começa com um Sonho. Então eu pergunto para você que está nos assistindo aqui, quais são as suas reais inspirações? Quais são os seus valores? Porque se eu não conheço o que é importante para mim, se eu não desapego dos valores que eu herdei dos meus pais, que não me servem mais, ou corroboro a importância desses valores, se eu não entendo, como eu coloco no livro, quais são as crenças que limitam para eu realizar, para eu atingir os meus objetivos, realizar meus sonhos, eu não tenho como sair da minha jornada do herói, da zona de conforto. Eu preciso atender a um chamado para poder seguir em frente, para poder realizar, para poder entregar. E aí eu preciso fazer o inventário do que eu carrego na minha mochila, que eu digo que a gente carrega a nossa mochila e ali dentro a gente vai colocando tudo que a gente vai aprendendo nessa vida, com as nossas experiências, sejam hard skills, sejam conhecimentos específicos, como o professor Hermes colocou, do conhecimento do Excel, que foi chave para a Luísa entrar na Ball quando ela fez o primeiro estágio dela numa multinacional. Aquela hard skill foi fundamental, mas eu tenho certeza que o RH decidiu por ela não só por isso, porque as soft skills dela eram muito poderosas. Então eu preciso saber quais são os meus talentos
Porque todos nós temos talentos. Eu preciso reconhecer daquelas inteligências qual é a que me representa. Mas, fundamentalmente, à medida que a gente vai desempenhando esses papéis de professor, de consultor, de mentor profissional, onde eu atendo executivos, onde eu atendo CEOs, onde eu atendo também jovens, né? Eu não posso entender de que eu seja um engenheiro, que eu seja um professor. Esses são os papéis que eu desempenho. Eu preciso realmente ver o que tem de convergência nesses valores, que são os valores centrais, para entender esse meu ID. E conhecer as nossas emoções, as nossas próprias emoções, o medo, a raiva, a tristeza, a alegria, o nojo, que são emoções básicas, e entender que eu tenho gatilhos emocionais que eles fazem com que eu reaja de uma forma, às vezes, desproporcional ou equivocada. E como diz Aristóteles, né, em Ética Nicômaco, ele fala, qualquer um pode zangar-se. Isso é fácil. Mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, não é fácil. Então, eu não vou passar esse vídeo aqui, acho que vai tomar muito tempo. É um vídeo maravilhoso, eu só vou mostrar o iniciozinho. Vocês estão ouvindo o áudio do vídeo? Não? Bom, esse vídeo eu vou só falar dele rapidamente, não vai dar para a gente passar ele o tempo todo aqui. Ele mostra o vídeo que deu origem ao Divertidamente, que foi o piloto, onde ele mostra o duelo entre a razão e a emoção, justamente num momento onde um casal vai se encontrar pela primeira vez. Então é um filme maravilhoso que mostra o quanto a gente fica nesse dilema. O John, ele está ali com a emoção e a razão e está encontrando uma mulher belíssima pela primeira vez. A emoção entra em ação e acaba com as soft skills colocando em risco toda a possibilidade dele. Então, eu sugiro que vocês, esse vídeo está disponível na internet, e o Paul Ekman, que foi considerado um dos psicólogos mais relevantes do século passado, ele fez vários estudos em várias sociedades, em vários países, e ele chegou à conclusão de que medo, raiva, alegria, tristeza e nojo são emoções universais e que as expressões faciais, elas são equivalentes, os mesmos músculos são ativados. E a gente precisa, para desenvolver a nossa hard skill, ou desculpa, a nossa soft skills do autocontrole, entender essas emoções e suas nuances. Porque quando a gente fala, ontem eu fui ver um filme belíssimo, um filme espanhol que fala A Janela para o Mar. É a história de uma mulher que está com câncer terminal e vai para a Grécia e resolve enfrentar seus medos. Ela fala o tempo todo, eu sempre fui medrosa. E quando a gente fala de medo, a gente está falando de ansiedade, que o Hermes colocou muito bem, a preocupação, ocupando-se de algo que não está na hora de se ocupar, né? Apreensão, nervosismo, preocupação, cautela, inquietação, terror, fobia, pânico. Então, se a gente consegue entender as nossas emoções e consegue entender essas nuances, sem dúvida alguma, a gente vai ter a potencialidade, a capacidade de desenvolver o autocontrole. Bom, esse é o meu canal no YouTube, Luciano Pacheco 2020, que eu criei em 2020, janeiro de 2020, antes de ser decretada a pandemia. Eu tinha vindo de um trabalho muito árduo durante 4 anos, indo para a Barra da Tijuca, fazendo um trabalho de mentoria, desenvolvimento de gestores da área de uma startup de tecnologia, né? E eu disse que faria um ano sabático no ano 2020, que era o ano que eu ia completar, e completei 60 anos de idade. Então, um ano mágico. 2020, 60 anos, e aí resolvi criar o canal Luciano Pacheco 2020, onde também 2020 tem a visão perfeita do oftalmologista. Quando o oftalmologista diz para você, conseguir a lente para você com a visão perfeita, a visão 2020. Então, a proposta do Luciano Pacheco 2020 é um canal onde você tem a visão perfeita de você mesmo, de que você invista no autoconhecimento. Esses são os vídeos que eu vou lançar
nessa série. Eu já tenho o vídeo número 1, que é Hard Skills versus Soft Skills. Convido todos para verem, apesar da professora Cristina já ter colocado brilhantemente a diferença entre ambos. E a gente tem lá já disponível a liderança positiva, que é a proposta de deixar a marca do respeito em seus liderados. O vídeo também trabalho colaborativo também já está lá. O dessa semana, toda quinta-feira, às 18 horas, eu coloco um vídeo novo. E o da quinta-feira agora vai ser autocontrole. Depois teremos resiliência, onde eu digo que a resiliência é o mundo é injusto e cruel. Tenha constância de propósito para realizar seu sonho. Consiga sorrir, como diz o professor Hermes, saindo da pavuna para a Tijuca. Empatia, que é aprender a se colocar no lugar do próximo, respeitando as vivências do outro, né? Na realidade, eu só consigo ser empático se eu entrar no sapato do outro, se eu conhecer os valores dos outros, mas eu também preciso conhecer os meus valores. Por isso, autoconhecimento é a mãe de todas essas soft skills. Escuta ativa, e aí vai atitude mental positiva, visão holística, seja humilde e o último vídeo da série provavelmente vai ser o Seja Você Mesmo, porque aí vai o recado para todos vocês. Não é sustentável estar num personagem o tempo todo. E a dica é, seja você mesmo. Então, obrigado pela atenção de todos. Aí estão os meus contatos, Telegram, Luciano Pacheco, Instagram, Luciano Pacheco 2020, canal no YouTube, Luciano Pacheco 2020, LinkedIn, Luciano Pacheco, e tem um blog com alguns artigos lá, lpcoach.blogspot.com. Gente, era isso, Sérgio. Espero ter conseguido aí ficar dentro do tempo e agradecer mais uma vez a Maria Cristina, ao Hermes e a você, Sérgio, e a todo mundo aí que nos prestigiou.